Olá, meus amigos, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para uma atividade extra, né? Conforme solicitado aí pelos amigos da página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Nós vamos aqui para um pequeno pinga-fogo. Vamos tentar aqui esclarecer algumas dúvidas sobre a doutrina espírita. Então, aqueles que tiverem dúvidas, perguntas, tragam aqui para a gente pensar em conjunto, tá bom? Vamos ver aqui se a gente consegue refletir um pouquinho aí mais sobre a doutrina, tirando algumas dúvidas que porventura nós tenhamos. Vamos aí tentar trocar ideias. Nossa boa noite aqui para a Lindalva Alves Albuquerque, bem-vinda aqui no Instagram. A nossa amiga Lari já conectando, a Lourdes Galvani aqui no Face, a Helena Maria Barbosa, boa noite, bem-vindas. Tudo bem, Lari? Tá disposta aí, hein, Lari? Bem-vinda, viu? Vamos esperando apenas alguns minutinhos para ver se mais amigos e amigas possam conectar aqui também para a gente dar início aí. Eu que agradeço, viu, Lindalva? A Helena Nunes aqui chegando também. A Francisca Maria Silva, boa noite. A Gorete Curtis. A Lúcia Helena Macedo. Nosso amigo João Franco. Quem mais aqui? Boa noite. A Elizabeth Fonseca, a Edna Markovics, a Neuza Decker, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, nossa amiga Odete Oliveira, a Ironica Xambu, tudo bem, Helena? Boa noite, viu? A Lázara Oliveira, a Thaís Del Rey, a Eliana Araújo, nossa querida amiga, que vamos ter oportunidade aí de conversarmos juntos nos domingos. É a Eliana Araújo quem vai comandar lá o programa, né, do Grão de Mostarda. Bem-vinda, Eliana. O Ailton Cosmo, a Ideia aqui também, a Ana Lopes, Maria Silvia Guichard, dizendo aqui que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Silvia Mara Rocha, a Ângela Pedrosa, Romilda Martiniano, que legal, Diego Romão, a nossa amiga Rose, quantas amigas, quantos amigos. Vamos então iniciando aí, pessoal. Que Jesus nos abençoe, a Cleusa Bueno aqui também, né? Que Jesus, o nosso mestre, nos abençoe para essa atividade. É uma atividade mais descontraída, mas que tenhamos a bênção do alto para que possamos refletir, né? Tenhamos aqui uns minutos proveitosos de estudo, mais estudo sobre a doutrina espírita, e aqueles que tiverem então as dúvidas, as perguntas, que possam trazê-las. A Ítala Cortes, a Auresina Santos, nossa querida amiga Leonora Castro Botelho, muito bem-vindos, pessoal. Já tem alguém aí com alguma pergunta para nós iniciarmos? A Najib Saba, muito legal. A Cabonafim aqui também, tudo bem, Karina? Bem-vinda, viu? A Maria de Fátima Macedo aqui também, bem-vindas. O Marcos Alencar, a Mônica Rovigatti, boa noite. Tudo bem, Fátima? Muito bem-vindos, pessoal. E aí, alguma pergunta já para a gente iniciar? Vamos lá, Edna. A Edna disse que já trouxe a pergunta aí. Tudo bem, Karina? Boa noite, viu? Tudo certo. E vocês aí, tudo em paz? A Luzia Cardoso, dizendo que é de Natal, do Rio Grande do Norte. Que legal. A Marlene Maria. Muito bom, pessoal. Fico feliz aí com a presença de todos vocês. E lembrando que essa atividade de hoje é uma atividade extra, né? Não temos esse compromisso nas sextas-feiras, mas aproveitando a solicitação de algumas pessoas. A ideia está dizendo aqui, gostaria de saber sobre os princípios da reforma íntima
que é tão falado, né, na casa espírita. Vamos começar então com essa questão aí da ideia sobre a reforma íntima, né? Então, a reforma íntima é algo assim que a gente poderia dizer de principal, de essencial na nossa vivência espírita, né? Porque nós dizemos assim, que nós nos tornamos espíritas, a gente passa a ser um adepto da doutrina, um adepto do espiritismo. Mas se a doutrina não entrar em nós e não nos levar à transformação moral, não nos levar a sermos alguém melhor, nós não atingimos o objetivo principal, que é esse da reforma íntima. Então, a reforma íntima é algo assim crucial, essencial. Não basta nós conhecermos doutrina espírita, não basta nós gravarmos, memorizarmos trechos, perguntas de O Livro dos Espíritos, não basta conhecimento. Se a gente não se modifica, se a gente não se melhora moralmente, a doutrina não realizou em nós o objetivo principal. Então, assim, princípios, não que exista princípios, né? Existe essa conscientização da importância da reforma íntima, que a cada dia a gente se dedique a ser um pouco melhor, né? Porque Kardec, ele define o verdadeiro espírita, ele diz assim: o verdadeiro e sincero espírita é aquele em que percebemos a sua transformação moral e aquele que se esforça para domar suas más inclinações, ou seja, reforma íntima. Aquela pessoa que está empenhada a cada dia de se tornar alguém melhor. Tá legal a ideia? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação no Facebook. A Silvana Maran, tudo bem, Silvana? Está perguntando aqui, pessoal, só uma observação, se eu pular alguma questão, legal, Lindalva, obrigado. Se eu pular alguma pergunta e vocês perceberem que aqui no Face roda muito rápido, tá? Eu não consigo perceber. Valeu a ideia. Vocês me dão um alô. Então a Silvana está dizendo assim: por que é tão moroso a retirada ou afastamento dos espíritos obsessores? Então, é o seguinte, Silvana, para nós afastarmos ou retirarmos espíritos obsessores que perturbam alguém, que estão obsediando alguém, por que às vezes se torna difícil? Por que, Silvana? Porque não é um processo unilateral, né? A obsessão é composta dos dois elementos, do obsessor e do obsediado. Se o obsediado não se propõe a mudar de conduta, não resolve, porque mesmo que se retire um obsessor, outro volta. Então o processo obsessivo é um trabalho em conjunto. A Casa Espírita oferece a reunião de desobsessão, mas é preciso o trabalho, a reforma íntima, aproveitando até a pergunta da nossa amiga que já foi feita da ideia, que é preciso a renovação moral do obsediado. Se não acontece isso, acaba ficando um processo moroso. Ainda mais, Silvana, que muitas vezes são dívidas pesadas de existências passadas, uma vingança muito cruel, assim, um desejo muito grande de vingança. Então, às vezes, o processo se estende mesmo. O processo fica longo, fica moroso, demorado. E só rematando aqui, para a gente não alongar muito, lembremos Jesus. Jesus diz no Evangelho que quando ele via alguém obsediado, ele dizia: afasta-se dessa pessoa. E na mesma hora o espírito obsessor deixava. Por quê? Os espíritos respeitam autoridade moral. Não adianta palavras, não adianta materiais, símbolos, né? Nada disso. O que eles respeitam é autoridade moral. Então é preciso, né, que quem dialoga com os espíritos tenha também dessa autoridade moral. Mas há casos, né, Silvana, que às vezes o processo se alonga mesmo. Vamos ver aqui que a nossa amiga Lari tem uma pergunta aqui no Instagram.
Gostaria que comentasse um pouco sobre o processo de encarnação após o nascimento, que é concluído aos 7 anos. O que ocorre até esses 7 anos de vida? Recebemos um acompanhamento maior dos espíritos? Muito boa pergunta, viu, Lari? A Lari está perguntando, então, sobre essa fase do nascimento aos 7 anos. Porque no Livro dos Espíritos, Lari, está dito que o processo, né, a ligação do espírito com o novo corpo acontece na fecundação. E eles dizem assim, mas só se conclui no nascimento. E aí vem André Luiz e Emmanuel e diz, o processo reencarnatório prossegue até os 7 anos. E nessa fase, Lari, como você bem colocou, existe um acompanhamento de perto daqueles chamados espíritos construtores. Está muito bem descrito isso por André Luiz no livro Missionários da Luz. Ele vai descrever um processo reencarnatório de Segismundo. Recomendo muito a leitura, livro Missionários da Luz. Eu não sei o capítulo, não me recordo, mas chama-se A Reencarnação de Segismundo. E lá explica bem isso. E por que, né? Eles dizem, Lari, não vou saber entrar em detalhes, mas eles dizem que o processo conclui aos 7 anos, porque a partir desta idade, o espírito reencarnante consegue trabalhar por si só a produção automática do sangue, que é essencial para a vida. Até os 7 anos, o espírito não consegue trabalhar de forma automática essa produção de sangue, precisa desses espíritos construtores. E a partir dos 7, é como se o espírito tomasse as rédeas da sua reencarnação. E ela fala sobre as manifestações através das crianças. Como assim, Lara? Você está perguntando manifestações espirituais, seria isso? Eu já volto aqui. Deixa eu ver aqui no Face se tem mais alguma colocação. O nosso amigo Tiferete, lá da Colômbia, um abraço, viu? Bem-vindo. E a todos que chegaram aqui, conforme o transcorrer da live, sejam todos muito bem-vindos. Deixe-me ver aqui se tem mais alguma colocação, alguma pergunta. Me ajudem aí depois se eu pular alguma coisa, tá, pessoal? Porque aqui no Face está passando muito rápido. Vamos ver aqui se eu volto aqui para buscar. Acho que tem bastante coisa aqui. Bom, parece que tem uma da Edna, né, Markovics. Segundo o nosso estudo da doutrina, sabemos que ao desencarnar ficam algumas sensações no espírito. Como podemos entender a doação de órgãos na concepção espírita? Muito boa pergunta, viu, Edna? Porque esclarece para outros que possam ter essa dúvida, né? A doação de órgãos, meus amigos, não tem problema na grande maioria dos casos de desencarnação. Por que eu falo na grande maioria? Porque somente alguns casos, se a pessoa for muito, muito apegada à matéria, uma pessoa muito presa ao corpo, né? Aí nem se aconselha então a fazer, porque o espírito pode estar preso ao corpo nessa desencarnação. Mas, pessoal, na maioria dos casos que nós temos a ideia já de que o corpo tomba na terra e nós prosseguimos em espírito, o espírito não vai se ressentir de forma nenhuma com a doação dos órgãos. Ele vai se sentir feliz de ver que alguém está fazendo bom proveito daqueles órgãos, né? Que na verdade seriam destruídos ali pela lei natural, da lei de destruição. Então, a doação de órgãos é algo que devemos fazer. Nós que somos espíritas, que acreditamos que a vida prossegue, não tenhamos receio. Lógico, se algum de vocês ficar ali, não, eu tenho dúvida, não gostaria, tudo bem, é um direito. Mas eu digo, eu farei com muita boa vontade, com alegria, porque não tem prejuízo nenhum. Ao contrário, tem uma satisfação muito grande para o espírito saber que ele está colaborando, né, para que outros possam prosseguir na jornada. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes da Lari.
porque ela falou das manifestações espirituais, pois as crianças parecem ter mais abertura e quando crescem diminui. Sim, é o que eu imaginei, mas eu fiquei em dúvida. Lari, o que acontece, as crianças, né, quando chegam na reencarnação, principalmente até os 7 anos, muitas delas falam até do amiguinho imaginário. Na verdade, os pais pensam que é uma fantasia, mas muitas vezes elas estão mesmo vendo um espírito. Porque é o que você coloca, nessa fase primeira, o espírito ainda está com, vamos dizer, com um pezinho no mundo espiritual. Ele está na transição, né? As ideias vão se apagando, o contato com o mundo espiritual vai se apagando lentamente, mas nessa primeira fase da infância, as crianças têm, né? Não que seja mediunidade, entendeu? Não precisa ser apenas médios. Qualquer criança pode ter essa visão de um espírito. Não é tão comum, mas pode acontecer sim, porque elas estão ainda nessa transição aí para a fase da encarnação, né? Deixa-me ver aqui se tem mais alguma colocação aqui no Facebook. O João Franco está dizendo, e a cremação também, outra boa colocação, né, que tem a ver mais ou menos semelhante com a doação de órgãos, uma preocupação também de muitas pessoas. A cremação, João e amigos, o Emmanuel, legal, Lari, obrigado. O Emmanuel, ele diz assim, quanto à cremação, que nós tenhamos que espere, né, pelo menos 72 horas, ou seja, 3 dias antes de se fazer a cremação. Por que isso? Porque o espírito, pessoal, geralmente, quando entra num processo de desencarnação, o André Luiz fala muito bem isso, que existe um cordão fluídico que liga o espírito ao corpo. Veja bem, o corpo já está dado como morte pela medicina terrena, já foi dada morte. Mas o espírito, às vezes, ainda está ligado ao corpo. Geralmente, esse cordão é rompido no dia seguinte à desencarnação ou 2 dias depois. Então, por isso que o Emmanuel pede que se espere 3 dias. Mas não teria problema, João. Se a pessoa... Lógico, né? Sempre aquele caso, se é uma pessoa muito apegada, que não tem conhecimento, uma pessoa muito presa à matéria, principalmente ao corpo, que se evite, né? Porque o espírito, vejam bem, na cremação, não vai queimar o espírito, porque o espírito, o perispírito não, ele atravessa o fogo, qualquer coisa. Mas o que poderia ocorrer seria uma sensação de desconforto para o espírito. Então é aconselhável, né, essas 72 horas, tá? Aqui a Rê Pereira, tudo bem? Dizendo aqui, qual a conduta correta que devemos ter em relação deve ser ao desencarne de alguém, né? Porque acho que pegou o corretor aqui. Perdi minha mãe há 6 meses, ainda choro, quero conversar. Eu estaria prejudicando fazendo isso? Muito boa sua colocação, viu, Rê Pereira? Porque essa questão acontece muito isso, né? É difícil, eu sei o que você está, eu imagino o que você está passando, eu também já perdi, entre aspas, minha mãe, outros familiares, né? Então a gente sabe muito bem como que é difícil essa separação. Então eu sei essa sua sensação de querer, né, voltar, de querer continuar, a saudade que faz. Então o que eu podia te dizer, Rê? Primeiro, lógico que nenhuma palavra vai tirar a sua tristeza, a sua dor, porque você gostaria muito de tê-la consigo ainda, né? O afastamento temporário é duro. Mas pensemos, Rê, a sua mãe continua viva, e eu diria que ela está mais viva do que antes, porque ao desencarnar o espírito rejuvenesce, ele retoma uma energia maior, ele se livra do corpo velho e cansado e doente, então o espírito se renova, se fortalece, ele se rejuvenesce. E outra coisa, você pode se encontrar com ela durante o sono do corpo, ela pode te visitar durante mesmo o dia, estar ao seu lado sem que você perceba, né? Mas eu gostaria de lembrar, Rê, foi perguntado ao Chico no Pinga Fogo sobre isso, e perguntaram se as nossas lágrimas afetam nossos entes queridos.
E o Chico respondeu mais ou menos, né, dizendo aqui com minhas palavras, quando as nossas lágrimas representam a nossa saudade, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso desejo de que fiquem bem, essas lágrimas fazem muito bem aos nossos entes desencarnados. Mas, atenção, Rê, se as nossas lágrimas retratam a nossa revolta, a nossa inconformação com o ocorrido, nós nos revoltamos contra isso que ocorreu, não aceitamos a decisão divina, essas lágrimas afetam e prejudicam nossos entes queridos. Por quê? Para ela ficar em paz lá, nessa nova condição de vida, ela precisa ver que você está em paz aqui também. Então, se você quer ajudá-la, procure encontrar forças na oração, busque na sua fé em Deus e mantenha-se firme para que ela perceba em você o apoio necessário para que ela prossiga, tá bom? Vamos ver aqui no Face mais alguma colocação. A Giovana Marques está dizendo, boa noite, Giovana, como faço para não trazer energia de outra pessoa? Porque isso fala-se muito, né? Que a gente acaba recebendo influência de outros, a gente sofre a influência dos outros, né? Então, Giovana, principalmente quem é médio sofre muito, né, com esse contato e assimila a energia dos outros. Esse é um trabalho, Giovana, que você precisa aprender a realizar por você mesma, né? É um trabalho mental, de conscientização, porque nós precisamos entender que cada pessoa tem os seus problemas. Legal, Rê. Deus te abençoe e te dê forças, viu? Nós temos que entender que cada pessoa carrega sua cruz. Nós não podemos, Giovana, carregar a cruz do outro, né? Então, cada um tem os seus problemas. Lógico que a gente pode ajudar, pode colaborar, mas a gente não deve entrar tanto na vida do outro, nos problemas do outro, para que a gente não carregue esses problemas conosco. A gente tem que ajudar, Giovana, até um certo limite. A partir dali, desliga. A gente tem que aprender, é um trabalho de cada um, aprender a se desligar daquele problema, desligar-se daquela atitude da pessoa, não abrir espaço para uma influência além daquilo que seria o normal. Então, Giovana, não tem uma regra, uma receita muito certeira, mas eu te diria assim, se você está percebendo que está com alguém muito carregada fluidicamente, né, como a gente diz, pesada, faz uma oração, ora pela pessoa, deseja a Deus, pede a Deus que ela fique bem, mas a partir dali se desligue. Se vier pensamento dela na sua cabeça, afaste, não procure ficar se recordando, porque tudo é mente, a gente se liga, a gente fica mantendo o pensamento e cultivando aquela ideia. Tá bom? Então é um trabalho mental, coloca a oração e afaste, né, se desligue do problema. A nossa amiga Ideia está dizendo aqui, quanto aos vales que falam dos suicidas, existe mais que um vale ou mais vales? Olha, Ideia, sinceramente eu não sei te dizer se existem mais vales, porque assim, existe um livro muito bom nesse sentido, que é o livro do Camilo Castelo Branco, como é o nome dele mesmo? Que ele fala do suicídio. Me fugiu aqui o nome agora, eu vou lembrar. Mas nesse livro, a Ideia, ele descreve o processo dele mesmo que se suicidou. Então lá ele fala desse Vale dos Suicidas, que é um lugar onde suicidas se aglomeram, se ajuntam para serem bem tratados, né? Então ali é onde eles recebem todo o auxílio. Maria de Nazaré é quem auxilia constantemente esse vale, mas eu não sei te dizer, sinceramente, não vou inventar aqui, não sei se dizer se existem outros vales. Ah, obrigado, Diego, já respondeu aí, Memórias de um Suicida. Muito obrigado, viu, Diego? Não me vinha o nome agora. Então a ideia, Memórias de um Suicida, se você quiser ler, é excelente o livro, ele só é um pouco grande, né? 600 páginas mais ou menos, mas que vale muito a pena, tá bom? Tudo bem até aqui, vamos ver aqui no Face agora.
Boa noite a todos. Eu estou vendo aqui quantas pessoas também no Face. Sejam todos muito bem-vindos. A Maria Ivaldete, legal a ideia. A Maria Ivaldete está dizendo, não sei se é pertinente, mas gostaria que falasse a respeito do trabalho em desdobramento. Oi Maria, é claro que é pertinente, muito bem colocado, porque é um assunto muito interessante, viu? Obrigado aí pela tua pergunta também, pela tua lembrança, né? Porque ela está colocando, pessoal, sobre o trabalho em desdobramento. O que seria isso? Durante o sono do corpo, nós sabemos que nós, espíritos que somos, deixamos o corpo aqui adormecido e buscamos a dimensão espiritual. Então nós vamos para a dimensão espiritual, cada qual em busca daquilo que lhe atrai. Como disse Jesus, onde estiver seu tesouro, aí estará o seu coração. Então nesse desdobramento, umas pessoas, né, alguns espíritos ali desdobrados, buscarão desforras, brigas que tiveram durante o dia, outros buscarão viciações que estão entregues também durante a vigília, outros buscarão visitar parentes desencarnados, outros buscarão estudos que acontecem na espiritualidade e outros se entregam ao trabalho, como está lembrando a nossa amiga Maria Valdete. Então, amigos, é muito bonito isso. Aqueles que já conseguem realizar uma atividade, um trabalho durante o sono do corpo, é muito bom isso, porque às vezes os espíritos dizem que quando desencarnamos, aí nós vamos ter consciência de quanto já realizamos, às vezes vamos ver o trabalho bonito que fizemos. Então, o que seria muito importante? Primeiro, que a gente deseje isso, queira mesmo, antes de dormir, faça uma oração, peça a Deus que permita que um bom amigo espiritual possa nos orientar, nos conduzir para um estudo, para um trabalho, para que a gente aproveite as horas do sono. E muitos espíritos trabalham, são inúmeros casos. Eu vou citar um exemplo apenas, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, que eles buscam um encarnado, vou dizer apenas um trabalho dentre tantos, tá? Eles vêm buscar a colaboração de um encarnado durante o sono, para que doasse fluidos em favor de uma pessoa doente, que estava encarnada também. Eles vão visitar os espíritos, né? A equipe socorrista vai atender essa pessoa que está em processo de degeneração física, doente, acamado. Então, durante o sono, eles vão lá ajudar essa pessoa e buscam encarnados que possam doar fluidos para ajudar na restauração da saúde. E assim existem inúmeros casos, né, de trabalhos que nós também podemos realizar durante o sono do corpo. Então é muito importante que a gente deseje isso, que a gente se prepare, né, que a gente estude, que a gente conheça e que a gente peça na oração antes de adormecer para que possa, né, conseguir alcançar. Agora vem o Ailton, que falou que tem uma pergunta aí que eu já estou dizendo aqui que não sei, porque ele disse que é uma pergunta que nunca ninguém fez. Como entender um romance espírita onde todos os personagens estão encarnados? Todos os personagens estão encarnados, só os protetores são desencarnados, juntamente com os obsessores. Estes são atraídos por descuido de alguns dos personagens desse romance. Deixa eu ver se eu entendi bem. Como entender um romance espírita onde todos os personagens estão encarnados, só os protetores são desencarnados, juntamente com os obsessores. E estes são atraídos por descuido de alguns dos personagens desse romance. Olha, Ailton, não sei... Eu não sei o que te dizer, viu? Porque você está perguntando que quem são atraídos são os obsessores, são atraídos por descuido de alguns dos personagens desse romance. Eu não entendi bem o fecho aí da tua colocação, Ailton. Porque eu estou entendendo que você fala que os obsessores são atraídos por descuido de alguns dos personagens. Eu não entendi bem esse final. Você não poderia me explicar melhor? Não ficou muito claro para mim isso, desculpa, viu? Mas a gente volta aí na questão, tá?
Vamos ver se tem mais alguma. Espera aí que pulou aqui agora. Acho que eu pulei uma aqui, só um minutinho. A Maria e Valdete está dizendo, eu vou muito ao mundo espiritual a trabalho, já encontrei meus pais, vizinhos, irmãos desconhecidos, é indescritível. Que legal, é a própria experiência dela mesmo. Parabéns, Maria e Valdete, é uma bela, né, oportunidade, que bom que você está conseguindo, porque não é tão simples assim, né? A gente precisa se preparar para isso. Vamos ver aqui, a Kátia Maria Guimarães está dizendo, o que o senhor poderia nos dizer sobre a ingratidão dos filhos? Sabemos o quanto esta prova é difícil para os nossos corações. Então, o que eu posso dizer sobre isso, Kátia, está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai pai e mãe. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo justamente sobre isso. Por quê? Lá está dito, né, é um dos 10 mandamentos, honrai pai e mãe. Nós deveríamos ser gratos a nossos pais sem nenhuma condição, mesmo que nossos pais não correspondam às nossas expectativas, mesmo que eles venham a falhar na missão da maternidade, da paternidade, apenas pelo fato de nos ter permitido o retorno à vida física, nós já deveríamos ser imensamente gratos a eles. Então, o que nós começamos dizendo, Kátia, é que todos nós que somos filhos, né, se temos os pais vivos aqui encarnados, não deixemos, amigos, passar pensamentos de revolta, de abandono, mesmo que esses pais não tenham sido os melhores pais. Porque pensemos, só pelo fato de nos terem propiciado a vida, a reencarnação, já nos ofereceram muito. Então, assim, jamais deveria haver ingratidão. Mas, Kátia, nós sabemos que acontece muito. Então, aí a gente troca de lado agora. Estejamos agora na condição de pais e mães. Um pai e uma mãe que recebem a ingratidão de um filho, eu que sou pai também, procuro pensar da seguinte forma. Quem é pai e mãe, creio, tem um amor para os filhos incondicional. Isso eu imagino. O que é esse amor incondicional? Nós amamos os filhos independentemente deles nos amarem, independentemente deles corresponderem às nossas expectativas, independentemente deles serem pessoas moralizadas ou não, independente das escolhas em quaisquer sentido que façam da vida, nós os amamos. Então, vendo pelo lado dos pais e mães, imagino que não importa a ingratidão dos filhos para esses pais amorosos. Não mereceriam a ingratidão, entenda o que eu estou dizendo. Um pai e uma mãe não deveria receber uma ingratidão. Mas quem ama, né, Kátia, vai suportar tudo por amor a esses filhos e vai tentar ajudá-los para que sofram menos. Porque o filho ou a filha que são ingratos estão buscando uma estrada de dor pela frente. Porque a ingratidão jamais seria o melhor caminho. Tá bom? Obrigado aí pela tua colocação. Legal, né, Lindalva? Grande verdade. Pois é. Vamos ver aqui o que mais. Tem mais alguma coisa? Tomar uma aguinha aqui. O João está dizendo que já passou 30 minutos rapidinho. Ei, João, até que foi rápido, né? A Lúcia Oliveira está dizendo, boa noite, Lúcia. Já fui espírita uns anos atrás, hoje sou evangélica. Mas ainda continuo ajudando no plano espiritual quando o meu espírito deixa o corpo após esse adormecer. Me sinto satisfeita com esse trabalho, eu tenho gratidão por isso. Que legal, viu? Muito bom, Lúcia, porque
Não importa, na verdade, né, a crença que nós temos. Não importa a qual religião nós nos filiamos. Se esse conceito ficou para você, né, esse trabalho bonito, independente de ser espírita ou não, é legal que você incorporou essa realidade, essa oportunidade, né? E que bom que está assim desempenhando. Vamos ver o que mais aqui. A Silmara está colocando, amanhã vai ter novamente? Olha, comigo não, eu não sei se tem outra, né, outra pessoa que venha, tá? O Diogo Guinho aqui também, boa noite, Diogo, tudo bem? Fica tranquila, Rose. Ixi, eu pulei, acho que uma pergunta aqui, né? A Simone Menezes, deixa eu ver aqui se eu volto. Eu acho que eu pulei uma pergunta aqui da Simone Menezes, se não me engano, pelo que eu vi ali para baixo. Se alguém pudesse copiar, colar para mim aí, que eu não sei, já aqui passou muita coisa, já acho que eu não vou conseguir recuperar. Porque eu estou vendo aqui uma resposta da Silmara, né? Dizendo que se refere a uma pessoa que já esteja curada, como eu não entendi o que é isso. Se alguém puder me explicar. A Rose está dizendo, gostaria de saber na visão espírita sobre ser aberto à vida, ter muitos filhos. Sobre ser... na visão espírita, sobre ser aberto à vida, ter muitos filhos. Olha, se eu entendi bem a tua colocação, Rose, pelo fato, assim, você está querendo dizer ter mais filhos, mesmo que não venha a ser casado, é nesse sentido que você quer colocar? Só esclarece isso para, de repente, eu falo uma coisa e outra. Você quer dizer assim, se tem preocupação por vai ter mais filhos, independente de um casamento ou não, seria nesse sentido? Abri a resposta que aparece a pergunta. Deixa eu ver aqui se eu consigo. É que eu estou no notebook aqui, às vezes não fica... Pera, tem uma outra colocação aqui. Deixa eu tentar ver aqui se dá para abrir. Ixi, aqui não... Eu não consegui ver, viu, gente? Tem uma aqui colocando, acredito que não pode doar órgãos de uma pessoa com câncer, principalmente se estiver com metástase. Os órgãos foram todos comprometidos, órgãos doentes. Acho que é essa aqui então, né? Então, mas aí, pessoal, se vai haver doação de órgãos, né? Eu já volto aí, viu, Rose? Se vai haver doação de órgãos, é lógico que a medicina vai fazer análise dos órgãos antes de fazer o transplante, tá? Então, assim, a pessoa pode optar por ser doadora, né? Porque às vezes ela não está numa fase doente ainda, ela coloca a opção de ser doadora na hora que eles forem fazer, né, o transplante. Se eles observam que é um órgão comprometido, não vão usá-lo, né? Então aí acho que não tem maiores problemas, tá? Porque aí já é função da própria medicina, né? Acho que, então, é isso que a Simone está dizendo, né? Caso essa doença tenha sido... acho que ela fala mais coisa aqui. Então, é nesse sentido mesmo, né? Que eu acho que eu já acabei respondendo. Porque a medicina aí vai acabar analisando aí a questão, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui a Rose, que ela... não usar método contraceptivo. Entendi, Rose. Então, a Rose coloca aqui no Insta, pessoal, sobre a questão que ela fala assim, no sentido da pessoa que acaba tendo muitos filhos porque não usa método contraceptivo. Porque tem pessoas que entendem, né, que de acordo com a Bíblia, né, ou qualquer que seja ali a tradição religiosa, entendem que métodos contraceptivos sejam contrários àquilo que Deus determina, né? Então, a pessoa vai tendo filhos enquanto, né, tiver oportunidade. Então ela não regula
a pessoa não vai fazer controle de natalidade, tá? Aí, Rose, o que eu poderia dizer é assim, em doutrina espírita nós entendemos que nós temos um certo direito de escolha, né, de controle da família. Nós entendemos que dá para a gente poder controlar de acordo com as nossas condições, no sentido assim, de não ficar totalmente à disposição de quantos filhos vierem, porque se não é uma questão natural de fisiologia, né, do organismo. Se a pessoa não tem nenhum controle, continua com relacionamentos sexuais, continuarão a vir filhos. Então sempre tem espíritos para reencarnar. Então o que a doutrina coloca é que nós temos sim o direito ao controle da natalidade, desde que, segundo o meu entendimento, tá? Desde que nós não nos excedamos. Porque veja, Rose, tem pessoas que, sem nenhum julgamento, não estou me referindo a ninguém, nem conheço ninguém nessa condição, mas pode ter pessoas que, visando a sua estética, a sua beleza física, para manter a juventude do seu corpo, a beleza plástica, né? Essa pessoa às vezes não se permite a gravidez para não perder a beleza plástica do corpo. Aí nós entendemos que não é algo legal, porque aí a pessoa está fazendo um controle excessivo da natalidade. Aí ela está dificultando a vinda de espíritos, porque o processo natural é da reencarnação. Imaginem se todas as mulheres se negassem, né, a natalidade, como que voltariam os espíritos? Então eu entendo que nós podemos sim ter um controle da natalidade, mas com bom senso. Se nós temos condições tanto orgânicas quanto, né, financeiras ali para dar E também, pessoal, não venhamos a buscar muito exagero, porque às vezes a gente pensa que precisa ter uma fortuna para ter filhos, porque a pessoa diz, precisa escola, precisa isso e aquilo. Antigamente tinham-se lá, né, 9, 10, 15 filhos, todos simples, muita precariedade, né, financeira, e criavam-se os filhos. Então, às vezes, hoje a gente está sendo rigoroso demais, achando que precisa ter uma condição muito boa financeira para poder ter filhos. Não exageremos, né? Eu entendo assim, tudo é bom senso. Podemos sim ter um controle, realmente está difícil hoje, né? Criar muitos filhos com essa hiperatividade toda, mas por que não termos alguns filhos, né? Permitirmos aqueles, façamos o controle, mas que permitamos também que venham. Então isso é uma questão, né, Rose, de foro íntimo de cada um. Cada um sabe aquilo que pode, que dá para realizar, né? O ideal seria que não fechássemos as portas à reencarnação, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui a Rê Pereira tá. Eu não sei se é mulher ou é homem. Desculpa, tá Rê Pereira. A foto eu não estou conseguindo perceber. Desculpa se estou falando aqui como mulher, não estou percebendo a foto direito. Rê Pereira está dizendo, como o Espiritismo vê o Espírito Santo? Não vejo falar sobre isso. É uma colocação interessante, sim, viu? Porque na tradição católica, né, é tido a figura do Espírito Santo. Na crença católica, né, Rê, existe a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, nós sabemos. A Trindade. É Renata Pereira, legal. Eu estava imaginando que fosse mulher mesmo. Então, na tradição católica existe a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E na doutrina espírita não falamos em Espírito Santo, porque nós não acreditamos nessa Trindade no sentido de que sejam três pessoas, três seres divinos. Jesus não é como Deus. Nós vemos Jesus como Filho, Ele mesmo sempre disse. Então nós entendemos, Rê, que Espírito Santo, na visão espírita, são os espíritos santificados. Os espíritos que atingiram uma evolução tão alta como Jesus, que são aqueles chamados santos, né? Então não é um, você está entendendo? Então nós entendemos espíritos santos como aqueles espíritos santificados, que
que atingiram uma grande elevação espiritual, tá legal? A Lari está dizendo aqui, assisti o filme Deixe-me Viver, que falava sobre abortos e os espíritos abortados não voltavam à forma anterior ao reencarne. Ficavam no mundo espiritual do tamanho em que estavam no útero. Então, esse caso, Lari, porque vejam bem, é bem complexo isso, né? Um espírito que vem para a reencarnação, nós sabemos que existe o chamado restringimento do corpo espiritual. O espírito vai se tomar forma de feto, o corpo espiritual dele, entendeu? Ele vai diminuir-se ao tamanho de uma criança e depois ao tamanho de um feto. Ou seja, o espírito como que perde o corpo espiritual. Não é perde, ele se transforma no tamanho de uma célula ovo, para começar a se desenvolver na nova reencarnação. Tá? Então o que acontece? O espírito está no processo reencarnatório. Vamos dizer que ele está ali com 2 meses, ele já começa a ter uma formação já começa a mostrar ali, né, a formação do corpo humano miniaturizado, mas já começa. Então o que acontece? Se há o aborto, né, Lari? Esse espírito que deixa ali o processo reencarnatório, volta ao mundo espiritual, ele volta naquela forma que ele está, porque ele desencarna naquela condição em que ele se encontra. Aí o que depende, Lari, é da condição evolutiva desse espírito. Se ele é um espírito mais já evoluído, ele não terá muitas dificuldades para retomar a sua aparência adulta, retomar o seu corpo espiritual à forma normal. Mas pode acontecer de algum espírito menos evoluído, um espírito mais ali, ainda mais se ele fica num processo de revolta, né, de obsessão, ele pode ficar ali naquela condição ainda, na qual ele tenha sido expulso, vamos dizer, né, infelizmente, pelo suicídio, pelo aborto, né? Então, isso pode acontecer, tá bom? Depende de cada caso. E ela coloca como ajudar esses espíritos abortados. A maior ajuda para eles, né, seria essa mãe poder se arrepender e recebê-los de volta, porque eles vão tentar voltar, mas às vezes a mãe não vai aceitá-los novamente, e aí pode gerar obsessões ferrenhas, né? E outros de nós que podemos saber do caso, que oremos, né? Oremos por eles, para que eles perdoem, para que eles encontrem outra oportunidade ali reencarnatória. A Rê está dizendo, obrigado, estou em transição de religião católica para a doutrina espírita, me identifico demais. Que legal, também fui católico, viu, Rê? Se você se encontrar, né, deixa a coisa fluir naturalmente. A Helena Nunes está dizendo aqui, os Espíritos Santos são aqueles que compraram sua missão aqui na Terra. Peraí, deixa eu ver. Os Espíritos Santos são aqueles que compraram sua missão aqui na teoria, são santas. Será que compararam, que você quer dizer? Acho que eu entendi. Os espíritos que a gente chama Espírito Santo no Espiritismo, né, são os espíritos santificados, ou seja, eu acho que eu estou entendendo, Helena, aqueles que vieram para a reencarnação e mostraram aqui, se mostraram como missionários, né? Quando a gente vê, por exemplo, um Gandhi, um Francisco de Assis, são espíritos, né, de uma elevação muito maior, que já mostram essa elevação, essa redenção espiritual, essa elevação, né? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Deixa eu ver alguma aqui no Face também, pessoal, que eu fiquei muito aqui no Insta agora, né? Deixa eu ver o Face aqui do Espiritismo Brasil. Nosso amigo André Tarifa deu uma chegadinha aqui também. Bem-vindo, André. Um abraço, meu amigo. Deixa eu ver aqui no Face se tem alguma colocação para a gente ir dividindo aqui, né? Olha lá, o Diogo, né, tá brincando aqui que sarado da rinite. Então, Diogo, olha, hoje eu estou, graças a Deus, muito melhor. Muito obrigado aí pelas boas vibrações, estou bem melhor. A Jane Fernandes está colocando, um inimigo do passado pode vir como filhos para acerto de contas?
Olha, Jane, isso é mais comum do que se pensa. Por quê, Jane? Veja bem, a lei de Deus é lei de amor. Então, quando nós nos desentendemos com alguém, quando nós cultivamos inimizades, na lei de Deus não é para manter rancor, inimizade, né? Nós precisamos nos reconciliar, nós precisamos nos entender, nós precisamos nos tornar amigos. E qual é o melhor meio para isso acontecer? É a reencarnação. Então, Jane, é muito comum os inimigos do passado voltarem no núcleo familiar, né? No mesmo lar, ou como filhos, ou como esposa e marido, como irmãos. Mas é muito comum. Não quer dizer, pessoal, vamos deixar bem claro isso. A gente nunca pode fazer regra geral. Senão a gente fica assim, todos os meus filhos são inimigos do passado? Não, não, não. A gente percebe pela própria forma de lidar com os filhos, com os irmãos, com a esposa, com o marido. Quando a nossa relação é gostosa, é fraterna, nós temos prazer de estar ao lado, nós nos sentimos bem ao lado dessas pessoas, são almas afins, são aqueles que reencarnam juntos por afinidade, por alegria de voltar juntos. Agora, quando a nossa relação é truncada, que a gente não consegue conversar bem, fala duas palavras, já briga, não se entendem, a gente sente uma barreira atrapalhando a nossa aproximação, provavelmente, não vamos nem aí colocar como certeza, provavelmente são desafetos. Então aí, né, Jane, é onde nós mais precisamos voltar nossa atenção, é onde nós mais precisamos cuidar para tentar nos aproximar. Veja bem, às vezes a gente fala assim, com esse familiar eu não combino, eu vou esquecê-lo, eu vou me afastar dele. Nós estamos desperdiçando a oportunidade que Deus concedeu de uma aproximação. Não é por acaso, não é à toa que nós estamos juntos. Então, amigos, nós que já entendemos de doutrina espírita, se temos esse familiar que não temos muita familiaridade, muita aproximação, trabalhemos isso. Nos esforcemos para conviver bem. São esses que mais precisam e vejam bem, não é só pensar que eles nos devem. A gente tem muito essa ideia, é o meu inimigo que me deve. Não, às vezes nós devemos para eles. Então pensemos assim, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para que eles recebam de nossa parte a melhor atenção, o melhor carinho, mesmo que eles não correspondam, ofereçamos nós o que temos de melhor em nosso coração. Tá bom, Jane? Deixa eu pegar só mais uma aqui do Face, eu volto ali para o Insta, para dar uma dividida. O pessoal do Insta tá firme hoje também. Ixi, aqui tem bastante, às vezes passa rápido. O Ailton voltou aqui. Te explico. Geralmente a narrativa é feita por alguém que desencarnou e conta sua história. Como alguém vai fazer a narrativa sem estar desencarnado? É alguém que desencarnou e conta sua história. Como alguém vai fazer a narrativa sem estar desencarnado? O livro Resgate de uma Vida, pelo espírito Shélida, de Eliana Machado Coelho. Quem dá subsídio para contar a história, se todos estão encarnados? Eu entendi então, Ailton. É que o Ailton está colocando uma situação que não está vendo uma lógica aí, né, Ailton? Porque assim, eu não conheço esse livro, tá? O Ailton deve estar colocando aí por conhecimento, né? Mas aproveitando a deixa do Ailton, eu entendi muito bem. Ele está querendo dizer que não faz sentido aquela história que está sendo narrada pela questão de estar encarnado, desencarnado, e não está fazendo sentido a história, né? Como que pode acontecer dessa forma? O que a gente aproveita, né, a deixa do Ailton, é para que a gente tenha aquilo que é muito importante, que é um critério doutrinário.
Nós precisamos conhecer de doutrina espírita para não aceitarmos qualquer obra como obra boa. Existe aí um critério, a gente deve selecionar os livros. Porque vejam, não é porque um livro é ditado por um espírito que ele tem coerência doutrinária. Então é isso que o Ailton está colocando. Se nós percebemos que o livro não faz sentido, eu já vi alguns livros que eu comecei a ler e deixei, entendeu? Não faz sentido. Mas como que a gente vai julgar, analisar esse livro se nós não temos conhecimento? Então o que o Ailton coloca é um bom alerta para todos nós. E esse grupo aqui da página, né, Espiritismo Brasil, está bem afiado, que é um grupo que estuda muito, então a gente precisa estudar doutrina espírita. A gente precisa conhecer bastante para sabermos se um livro tem coerência ou não. Porque às vezes a gente lê qualquer coisa e acabamos, né, aceitando qualquer colocação que não faz sentido, tá bom? A Rê está colocando aqui, e quando é aborto espontâneo, o espírito deve ser, né, sofre também? Minha cunhada perdeu um bebê semana passada. Veja bem, Rê, aí é completamente diferente. O aborto espontâneo, gente, não tem essa questão do espírito se sentir expulso. Veja bem. Aí, Rê, muitas vezes o que acontece num aborto espontâneo é uma maravilha isso. Quando a gente começa a conhecer, porque às vezes a gente diz assim, uma vida perdida, não vingou, né, que é o termo que a gente diz, não nasceu. Mas vejam, amigos, tem casos, Rê, de espíritos que se... Não estou querendo dizer que é o caso da sua parente, tá? Não posso afirmar isso. Eu só estou aproveitando a sua colocação para deixar uma possibilidade, tá? Mas tem casos de espíritos que perdem a forma do corpo espiritual. Espíritos que se comprometem pelas suas ações infelizes acabam perturbando a forma do corpo espiritual, perdem a forma. Então o que acontece? Esses espíritos precisarão de mais de uma tentativa para poder reencarnar. Eles precisam recuperar a forma do perispírito. Então, a gestação, o útero materno, é como se fosse uma UTI espiritual. Aquele período que ele está ali sendo gestado, mesmo que interrompa, né, vai acontecer o aborto, vai servir para que esse espírito recupere a forma. Nada na lei divina é em vão. Então, mesmo nesses casos que acontece o aborto, o espírito ali se sente fortalecido, por quê? Ele se sente mais recuperado a forma espiritual do perispírito, que é o corpo espiritual, para que numa próxima tentativa ele possa então renascer com aí condições melhores, tá bom? É um caso, viu, Rê? Mas não é como o aborto, né, provocado. A ideia está colocando, todos os inimigos espirituais são obsessores, né? No caso, quando a gente fala assim, inimigos espirituais, a gente pensa, né, ideia já no caso de um obsessor. Porque se você coloca inimigo, é alguém que deseja um mal para você, né? O que eu poderia dizer ao contrário, nem todo obsessor é inimigo. Se a gente colocar a tua pergunta ao contrário, acho que fica mais fácil para responder. Porque às vezes nós sofremos obsessão que não é de inimigos espirituais, entendeu? Vou dar um exemplo. Nós temos as nossas afinidades, nós temos as nossas preferências. Então o que acontece? Nós atraímos os espíritos pela nossa forma de ser. Então vejam bem, se eu gosto de determinada coisa e o espírito gosta também, ele pode se sentir atraído a mim. Vou dar um exemplo drástico, tá? Para ficar bem claro. A pessoa que gosta de vício, a pessoa que fuma, por exemplo, exageradamente. Essa pessoa que fuma muito, ela pode atrair um espírito que desencarnou, que era fumante, e que deseja ainda continuar fumando.
Você está me entendendo? Então esse espírito aproxima-se dessa pessoa, ele não é inimigo dela. Muito ao contrário, ele quer estar junto ali para que ele aproveite daquelas baforadas que a pessoa vai emitir com o teor, né, da nicotina ali, do cigarro. Então esse espírito quer se aproveitar, ele aspira aquilo, né? Ele sente ali um certo prazer de estar junto, assim como a bebida. Então entendeu a ideia? Nem todo obsessor é inimigo. Agora o inimigo, é lógico que ele vai ser um obsessor, porque ele vem para vingança geralmente, né? Então, legal, Rei, eu tinha entendido isso. O que mais aqui? A Lindalva, viu, o Ailton, tá te dando aqui parabéns no Insta, porque esse alerta aí dos romances espíritas, né? Legal então, Rê, que bom. Deixa eu ver aqui no Face agora. Pessoal, olha, já passou aí 1 hora, tá? Nem percebi o tempo passar, porque tá gostoso, mas assim, eu fico preocupado de roubar tempo de vocês. Vocês querem continuar mais um pouco? Se quiserem encerrar aqui já, eu sei que é muita coisa, né? Surgem perguntas. Eu posso aqui continuar mais um pouco, mas não quero roubar tempo de vocês aí, tá bom? Me deem um retorno aí se vocês querem continuar mais um pouco. Deixa eu ver aqui o que é mais. A Fátima Fiorini está dizendo, boa noite, Fátima. Você acha que uma pessoa de 60 anos hoje poderá reencarnar já no mundo regenerado com uma expiação mais leve? Uma pessoa de 60 anos hoje poderá reencarnar no mundo regenerado com uma expiação mais leve? Olha, Fátima, pode ser, não tem problema. Veja bem, os mundos são solidários, Fátima. Nós não estamos presos à Terra. Então vejam, se algum de nós já mostra condições, não só no mundo regenerado, como no mundo feliz, tá? Se algum de nós, espíritos que estamos desenvolvendo na Terra a nossa evolução, já mostramos condições mais avançadas do que aqueles outros que aqui convivem conosco, podemos sim ser convidados a deixar a Terra e reencarnar num mundo melhor. Isso é completamente normal, tá? Então, isso pode acontecer, isso acontece, tá? Mas o que tem muito também, Fátima, é que tem espíritos que, mesmo na sua condição melhor, às vezes pedem para continuar na Terra para auxiliar os outros que aqui ainda continuam, né? Como, vou dar um exemplo, o Bezerra de Menezes, viu, Fátima? O Bezerra de Menezes, que é o médico, né, dos pobres, que nós conhecemos o espírito, ele já foi convidado a deixar a Terra para seguir para esferas muito mais elevadas. E ele pediu a Maria, mãe de Jesus, que permitisse que ele continuasse na Terra por mais tempo, para que pudesse ser útil a nós outros espíritos da Terra, que necessitamos de amparo desses mais evoluídos. Então é muito possível isso, mas tem aqueles que pedem ainda para continuar conosco, tá? A Maria Valdete está colocando aqui, à noite é uma criança, vamos adiante, é muito bom. Bom, vamos ver, né, se mais alguém quiser continuar mais um pouco. A Romilda está dizendo, gostaria de saber como a Igreja Católica encara a questão da reencarnação. Esse ponto, Romilda, é bem delicado, sabe? Porque envolve uma questão, Romilda, que a gente não pode afirmar com toda certeza, tá? Mas o que se diz que parece ser uma realidade, eu não vou afirmar, já li sobre isso, mas quando a gente não tem certeza absoluta, não podemos colocar como certeza, tá? Mas o que é muito colocado no meio da religiosidade, né? É que é o seguinte, que a reencarnação, Romilda, era aceita nos primeiros séculos, né, do cristianismo. É uma longa história isso, eu vou aqui resumir bem, porque a religião romana, né, os romanos incorporaram o cristianismo como religião oficial. Então o cristianismo, que era perseguido pelos romanos, acabou sendo adotado como crença oficial. Mas dizem que nos
No século V, né, lá no século V, no ano 525 mais ou menos, está dito que o imperador da época determinou que a reencarnação seria banida da crença oficial católica. Então, pelo que está dito, a reencarnação fazia parte da crença e foi banida. E aqueles que dissessem professar a crença em reencarnação seriam perseguidos, né? Seriam considerados aquelas pessoas, fugiu o termo aqui agora, aqueles que não mantêm a crença oficial, né? Então eles seriam banidos. Mas o que se diz é isso. Então a Igreja Católica me parece que até hoje não aceita a reencarnação oficialmente. Mas o que nós vemos, graças a Deus, é que muitos e muitos irmãos católicos, não a igreja oficial, muitos e muitos irmãos católicos aceitam perfeitamente a reencarnação, porque a reencarnação é uma lei divina e não vai longe o tempo que a ciência vai comprovar, porque a ciência está estudando a reencarnação. Tem muitos cientistas trabalhando em cima do processo reencarnatório, não filiados à religião. A ciência em breve, creio, vai confirmar a reencarnação como uma crença, como algo real, como oficial, né? Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. A Gorete Kurtz está dizendo, e quanto ao aborto espontâneo, que forma terão na espiritualidade? Então, nós comentamos um pouquinho isso, né, Gorete? Depende da condição do espírito, mas aí, Gorete, o que deve acontecer é que esse espírito que estava em processo de reencarnação e sofre aborto espontâneo, muito provavelmente ele é encaminhado novamente à reencarnação, porque ele está preparado para reencarnar, ele precisa reencarnar. Então vai se tentar novamente com aquela mãe, se não for possível, às vezes direcioná-lo para uma outra mãe, ali ligada àquela família, né? Mas muito provavelmente, Gorete, esse espírito voltará para novas reencarnações, tá? O João Franco está dizendo, mas no caso das programações das reencarnações, pode ter esta situação envolvendo o aborto? Então, programação de reencarnação, né, João? Vejam bem, que nem o João pergunta se na programação está previsto o aborto. Se for o aborto espontâneo, né, João? Possivelmente está, porque os espíritos sabem que aquele reencarnante não tem condições de chegar a termo, né? De vir a nascer naturalmente. Agora, o aborto provocado não faz parte de planejamento nenhum, é lógico, né? Ninguém nasce para cometer o mal. Então, fica muito claro, programação reencarnatória pode contar-se com aborto espontâneo, mas não aborto provocado, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma outra colocação. Herege, é isso aí, gente, me deram a palavra aí. Eram considerados herege, tem hora que foge, né? Cabeça aqui, tô velhinho já, né? Dá umas pane aí que a palavra não vem. Obrigado pela lembrança, herege, é isso mesmo. Vamos ver aqui o que mais. A Lucy está falando continuar, a Gorete, a Ercília, a Dair, vamos vendo, né? Vamos continuar mais um pouquinho então, né? Vocês estão tudo animados aí? Até as 8 da manhã. O Ailton falou até as 8 da manhã, aí eu vou para o hospital, né? A Cleusa está dizendo que teve um aborto espontâneo, 1 ano depois ficou grávida de novo, pode ser o mesmo espírito. Sim, pode ser, né, Cleusa? Porque vejam, esse aborto espontâneo não é algo que, como dissemos, né? Por algum motivo não foi possível concretizar aquela reencarnação. Muito provavelmente, não podemos também afirmar, né, Cleusa, como certeza, mas é muito provável que o mesmo espírito voltaria, né, para tentar novamente e acabar dando certo aí da outra vez. Pessoal, às vezes eu pulo alguma coisa aqui, me perdoem aí se pular alguma coisa, não dá para... É muita colocação aqui que eu fico feliz, mas fico preocupado de não pegar a todas as falas de vocês, tá? A noite é uma criança, né? O que mais aqui? Vamos ver...
Então, quem está dizendo aqui que aceita e é católica, passou aqui e rodou. A Regina Souza está dizendo, ó, eu aceito a reencarnação e sou católica. É isso que acontece muito, né? Então, aí tu está lembrando que é lá no concílio de Constantinopla, pessoal afiado, é isso mesmo. Nesse concílio, né, que se não me engano foi por volta aí do ano 500, 525, que dizem que a reencarnação foi banida ali da crença oficial, né? O João está dizendo, velhinho espiritual sábio, nosso amigo. Obrigado pela gentileza, viu? Mas não tem sabedoria, não. Deixa eu me ver aqui no Insta. A Ria Pereira também está dizendo continuar. Suas informações são muito válidas, preciosas, que bom. A Lari também continuar. Aí a Rê está falando, Paulo, qual é a frequência de suas lives? Dia e horário, já estudo com o Alexandre há um bom tempo, quero estudar com você também. Que legal, Rê, obrigado, fico feliz. Nós estamos estudando, Rê, nas segundas-feiras, o livro Nosso Lar, só que eu sei que é dia de estudo do Alexandre, né? Eu estudo na minha página, duro que é no mesmo horário, às 20 horas, tá? Mas eu deixo, Rê, se você quiser acompanhar, eu sei que é melhor ao vivo, né? Mas se quiser ver esse estudo, eu deixo playlists reservadas no YouTube, eu tenho um canal que é Paulo Eduardo Sampaio. Se você quiser se inscrever, lá tem uma playlist do Nosso Lar. E na quarta-feira, Rê, aí sim eu faço pela página Espiritismo Brasil um estudo de mensagens do Emmanuel, daquela coleção Fonte Viva, Pai Nosso, né? Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Cada vez a gente pega uma mensagem e estuda, tá bom? E eu tenho também, Rê, outras lives que são marcadas aí esporadicamente. Se você quiser se vincular na minha página do Facebook, do Instagram, meu Instagram é pauloo.sampaio. Aí você vê lá o que eu divulgo, né, das lives. Nós vamos realizar uma live domingo às 19h30. E tem outras aí que vão acontecendo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. Hoje tem bastante coisa aqui, hein? Ana Lúcia também, tudo bem, Ana Lúcia? Está dizendo que tem amigas evangélicas no Face postando frases do Chico. Aí, legal, né? Essa coisa, né? Essa união entre as religiões é muito legal. Ah, legal, Rê. Já segue, né? Então, mas fixo mesmo é segunda e quarta, tá, Rê? Segunda na minha página do Face e quarta na página Espiritismo Brasil, tá legal? Deixa eu ver aqui no Face, tem mais alguma colocação? Senão a gente já encaminha aí para o final, né, pessoal? O Diego está dizendo, a próxima reviravolta científica será provar de forma cabal a reencarnação. Legal, né? Os espíritos dizem, eu que agradeço, viu, Rê? Os espíritos dizem que nós estamos vivendo a era do espírito, né? Então, pessoal, nós estamos aí a passos largos, né? Para confirmar essa realidade espiritual, e a reencarnação, como o Diego está colocando aqui, reviravolta científica, né? Vai ser muito legal mesmo, na hora que conseguir comprovar, né? Obrigado, Edna, agradeço muito. Isso, na quarta é o que nós realizamos, né, Silmara? A quarta é o que realizo na página, né? O Alexandre não faz na quarta. O Alexandre acho que gentilmente cedeu a quarta aí para mim, né? Porque eu sei que ele faz nos outros dias. A Ercília está dizendo que gostaria de acompanhar as segundas e nunca consegue. Sabe o que é, Ercília? É que na segunda não é nessa página aqui do Espiritismo Brasil. Você teria que entrar, Ercília, na minha página, que é Paulo Eduardo Sampaio, no Facebook. Entra na minha página às 20 horas que você vai ver o vídeo lá na minha página, tá bom? Que mais aqui? O João vai pedir a pizza agora. Oh, meu Deus, legal, hein? A Beth Lima está dizendo, né, na segunda também tem estudo, acompanho na quarta. Legal. O que mais aqui? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Legal, Romildo aí agradecendo, mas eu que agradeço. Obrigado pela participação, viu, Romildo? Bom, aqui está tudo bem, acho que no Insta também. Vamos encerrar então, pessoal? Alguma última aí? Última oportunidade, hein?
Ah, a Lourdes está dizendo que na quarta o Alexandre faz às 9 da manhã, é verdade. O Alexandre é dedicadíssimo, né? Até na quarta, que acho que ele viu o que eu faço, ele passou para de manhã, né? Acho que eu atrapalhei a quarta do Alexandre aí, né? A Mari Cleide está dizendo, na minha humilde opinião, não acho tão importante comprovar que existe reencarnação. Acho mais importante nossa evolução espiritual. Sim, Mari Cleide, é verdade. Não é tão importante mesmo, né? Preocupar se está provado ou não. Não importa, isso não é mais importante. Realmente, você tem razão. É que a gente está comentando aqui, né, Mari Cleide, no sentido de que a hora que a ciência comprovar, fica mais fácil, né, para acabar com essas discussões aí que às vezes, né, se tornam intermináveis, acredito, não acredito, mas que realmente, né, o importante não é saber se existe ou não existe, o mais importante é a vivência no bem, como você bem colocou, nossa evolução espiritual. Melhor que as pessoas busquem, né, viver a mensagem do Cristo, independente se acham que vão reencarnar ou não. É nesse sentido mesmo que você coloca, está muito certo. O que mais aqui? A Helena está lembrando, ó, que tem estudo do Haroldo às 19 na terça, quarta e quinta. Mais estudo aí, pessoal. A Silmara tem reunião na Casa Espírita às 20, né, que é o dia que a gente faz as quartas. Aqui o João deixando seu agradecimento também, o Edson Fukuta. O que mais aqui? O Ailton está dizendo, a reencarnação é por conta das vidas anteriores não resolvidas. É justamente, né? Ah, na quarta a Lucy está explicando que o Alexandre vai à Casa Espírita em Campina Grande, entendi. E aí deu certo então que a gente acabou usando na quarta-feira, né? Acho que não atrapalha o Alexandre então, que bom. A Rose está dizendo aqui, eu pulei do Alê para o Paulo na segunda. Obrigado, Rose, que bondade aí, né? Que também o livro, né? Não por mim, mas pelo livro, né? Do Nosso Lar, que é, dependendo da pessoa interessar, é bom mesmo, né? Legal. Pessoal, então, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelas perguntas, a horinha aqui passou voando, né? O Diogo está dizendo muito obrigado, quando você faz aniversário? Eu fiz aniversário há pouco tempo, Diogo, eu fiz dia 21 de setembro, dia da árvore, fiz há pouco tempo. A Rose está dizendo, queria muito estudar o Nosso Lar. Então, o livro é muito bom, né? O livro é muito interessante, que a gente aprende muita coisa, né? Pessoal, então, muito obrigado, viu? Pela presença de vocês. Quem sabe um outro dia aí que der certo, a gente marca um outro pinga-fogo aí, que eu achei que foi muito produtivo, né? Deu para a gente ver bastante questões. Eu achei que vocês fizeram perguntas muito interessantes. Obrigado a todos vocês, a Giovana também aqui com a gente, Giovana Penteado, o Daniel Teixeira, nosso amigo aqui pertinho de Monte Azul Paulista, da Casa Espírita Amor e Caridade, um abraço, Daniel. A Silmara está dizendo, pingou legal, que legal, né? A Lari agradecendo aqui, a Mari Cleide, Maria Valdete, a Fátima Fiorini. Pessoal, vocês são muito generosos e ó, parabéns a vocês que em plena sexta-feira, estudando aqui, precisa muita coragem, né? A Edna foi maravilhoso, né? Repetir 1000 vezes. Então, muito legal. Muitos agradecimentos aqui de todos vocês. Nossa amiga Thaís Del Rey também, que sempre acompanha conosco. A Ariane de Moura aqui, Melo, boa noite também. Obrigado a todos, a Neuza Decker, Fernanda Peixinho, nossa amiga lá de Portugal, sempre acompanhando, apesar do fuso horário, né? A Beth dizendo lindo o nosso estudo, Edson Fukuta, o Diogo mandando beijos aí. Legal, pessoal. A Maricleide, amo o Evangelho de Jesus, que legal. A Helena Maria, deixando um agradecimento.
Muito bom, pessoal. Olha, eu fico muito feliz mesmo. Foi uma oportunidade maravilhosa aqui. Eu achei bastante interessante, né? Porque às vezes a gente tem dúvidas, vai acumulando aí. E eu achei uma oportunidade, então, da gente, né, esclarecer algumas coisas, apesar da minha pequena capacidade, mas acho que alguma coisa deu para esclarecer. Tá bom? Então, a Leonora sempre deixa uma mensagem muito bonita aqui. Vamos ler a mensagem da Leonora para a gente encerrar. A Lindalva, gratidão, eu que agradeço. A Leonora Castro está dizendo, Mestre Paulo, esquece o mestre, essa é bondade da Leonora. Mestre Paulo, gratidão por mais uma oportunidade de aprendizado e reflexão espiritual nesta noite maravilhosa. Que Deus continue abençoando Continue abençoando cada vez mais essa reunião em favor do entendimento da doutrina espírita. Feliz final de semana. E até a semana que vem, abraços fraternos. Legal, Leonora, muito bom, um abração. A Rê também, obrigado. A Lázaro Oliveira, deixando seu agradecimento. Quem mais aqui? Vamos ver. A Romilda, deixando agradecimentos. Que legal, vocês são muito generosos, só mensagens fraternas. A Dair Alves. A Dair está dizendo que quem quiser amanhã às 20 horas tem live, deixa eu ver aqui, tem live ao vivo na Casa do Caminho de Araxá com o irmão Tadeu. E aproveitando, amigo, só relembrando, né, deixei o convite na quarta, deixo mais um convite para vocês, no domingo às 19h30, eu vou participar de uma live em conjunto com a amiga Eliana Araújo, que esteve aqui um pouco com a gente, pelo Centro Espírita Joana de Ângeles, de Ubatuba. Vai ser uma live que vamos fazer, Eliana e eu, vamos conversar sobre o tema eu vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. Essa fala de Jesus que precisa ser entendida. Então nós vamos conversar sobre isso, domingo, 19h30. Aqueles que quiserem, eu postei já na minha página do Facebook e do Instagram também. Deixei o link lá, tá bom? Aqueles que quiserem acompanhar conosco no domingo, tudo bem? Legal aqui, Ariane, é muito bom o estudo, muito obrigado, fico muito feliz, viu? Bom fim de semana para todos, aqueles que quiserem, então nos reencontramos no domingo. E quem não puder, né, quem estuda comigo na segunda-feira às 20 horas, mais um capítulo do livro Nosso Lar, tá bom? Legal, a Maria Valdete está dizendo, estaremos juntos. A Beth Lima, se forem fazer o grupo, quero participar. Parece que vão formar um grupo aí, né? Que legal. A Gessiane Araújo, muito obrigado, pessoal. Um abração para vocês, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas perguntas, até uma próxima oportunidade e fiquem com Deus. Um abraço fraterno.